Olá pessoal, estamos aqui para mais um Traços Cast. Hoje eu tô me sentindo muito importante, porque essa pessoa que tá aqui, além de ser uma mulher poderosa, inteligente, lutadora, guerreira, que construiu um negócio com as próprias mãos dela, ela é super discreta, quase não aparece. E eu tenho certeza que um monte de gente tá com inveja de mim aí, porque eu trouxe ela para conversar comigo. Seja bem-vinda, Norma. Um prazer imenso estar aqui com você hoje. A minha admiração por você não vem de hoje. E eu tô de verdade muito, muito, muito feliz e honrada. Obrigada pelo convite, Carol. Eu também estou assim emocionada porque isso não é comum para mim. E realmente foi assim impossível resistir a um convite seu com uma pressãozinha da sua mãe e do Ricardo do lado, né? Então eu não tive como negar isso a você, tá? Eu tenho bons Mas eu aliados. estou feliz de estar aqui, né? Tenho certeza que Diogo, Vitor, Thaisa, estão todos com ciúme também, porque eu não falo nem para eles. Mas vamos lá. Norma, eu sei que você tem uma história maravilhosa para contar pra gente. E assim, o objetivo do Traços Cast é trazer a história de empreendedores da nossa cidade para mostrar para as pessoas que as coisas não são construídas da noite para o dia, que o sucesso vem de uma longa jornada, vem de, enfim, de várias escolhas que a gente tem que fazer ao longo da vida. E conta pra gente como é que começou a sua história com o empreendedorismo. Foi por livre e espontânea pressão, que eu sei, mas conta um pouco pra gente, como é que foi isso? Carol, na verdade, assim, a minha história, eu sempre que me perguntam como começou, eu falo, eu não tinha escolha. Simples assim, né? É, a história da Souza Gomes, né, no caso, foi iniciada pelo Roberto há 40 e quase 42 anos atrás, né? E uma história de sucesso. Ele era carismático, brilhante, e eu só acompanhava de longe, né, em casa, que eu nunca trabalhei lá com ele e nem em outro lugar depois de casada aqui em Juiz de Fora. E foi assim uma surpresa para mim. A vida pregou uma peça, né? Roberto adoeceu em 92 com uma hepatite C. E durante 2 anos foi uma luta enorme entre Juiz de Fora e São Paulo em busca de tratamento e de transplante. E isso aí, essa parte, assim, eu vou pular porque eu não tenho nem condição emocional de ficar falando sobre isso, que sempre dói. Mas em 94 o Roberto faleceu. E eu, como não participava da empresa, não participava dos todos os detalhes, claro, ouvia todas as conversas, os lançamentos, né, as vitórias, mas eu não participava dentro da empresa e, portanto, também não sabia de nada que acontecia lá, né? Então fui pega os bastidores, né, todo o andamento financeiro, administrativo. E aí, para minha surpresa, após a missa de sétimo dia, naquele tradicional cafezinho que a família se reúne após a missa, né? Cada um para dar um pouquinho de colo, foram me colocando a par da verdadeira situação da empresa, né? Então, claro, eu já tinha um motivo para chorar da perda, né? Depois eu tive 2 motivos para chorar. Sabe? E assim, foram 7 dias precisamente chorando, né? Até que no 8º dia, isso é uma coisa que os meninos lembram muito bem, principalmente o Diogo, que eu levantei, aprontei, cheguei na beirada da cama do Diogo, e ele falou, mas onde que você vai, que você mudou roupa? Eu falei, vou abrir imobiliária. Foi desse jeito, com a cara e a coragem, sem saber nada, mas tem 2 coisas que eu pontuo assim, como muito importante nesse momento, sabe? Primeiro, meu equilíbrio emocional. Eu sou uma pessoa equilibradíssima, graças a Deus, sabe? Tenho muita fé e tenho uma família do lado, né? Os meus irmãos, a minha mãe, são assim fantásticos, né? A minha mãe já é falecida, mas na época todo mundo, Norma, estamos do seu lado, vai cuidar da imobiliária e a gente cuida da casa e dos meninos. Aí minha mãe mudou para o meu apartamento, né? E os meninos perderam pai e mãe, eu falo com eles, né? Porque eu saí de casa realmente e desci
e fui abrir imobiliária. É claro que assim, é inesquecível o momento onde eu cheguei e olhei a carinha de cada um, escrito na legenda, né? O que essa mulher está fazendo aqui? Né? Aí falei, gente, eu estou reabrindo a imobiliária e daqui para frente eu vou assumir aqui a diretoria e me inteirar de tudo e conto com a ajuda de todos vocês. Claro que muitos abandonaram o barco, né? Alguns ficaram e fui no dia a dia aprendendo, me inteirando e conhecendo o verdadeiro mercado imobiliário, né? E assim, eu vejo duas coisas assim, impressionantes, igual você falou. A questão do preparo emocional. Hoje em dia as pessoas tropeçam numa pedra, acham que o mundo vai acabar, né? E aí vira aquele drama, porque o mundo é contra mim, porque o governo isso, porque aquilo. Olha a força que você demonstrou. Você poderia ficar lá chorando, se martirizando, porque a vida é injusta comigo, mas não, vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar e vamos construir, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa viver, né? E a família, que é a base de tudo, né? É a base pra gente construir qualquer coisa nessa vida, né? Sem família a gente não faz nada, né? Acho que isso que me deu tanta força para continuar, é ter essa segurança de que meus filhos estariam bem cuidados, né? E, claro, meus irmãos, até na parte financeira, né, assumiram, assim, a despesa da casa, porque durante o processo de doença do Roberto, claro que 2 anos tratando em São Paulo, você deve imaginar como é que o dinheiro, assim, sai facilmente, né? Com certeza. E ele não estava lá para poder dirigir a empresa, né? E uma época que o Brasil, em contexto econômico também, era bem pior do que hoje, né? 92, 94 ali era a época de hiperinflação. Claro, o plano real é de 94, né? Foi muito difícil, Carol, porque assim, eu fui descobrindo aos poucos muitas e muitas contas que eu tinha que pagar, muita dívida, né? E que ele, para me poupar de tudo, ele sempre colocou numa redoma, né? E eu não sabia realmente da situação que eu estava. Então, quando eu falo assim, eu não tinha escolha, eu não tinha mesmo. Eu tinha 2 filhos. Para criar uma empresa que foi uma questão de honra, eu falei assim, eu vou levantar essa empresa, sabe? Então, eu realmente trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje. Muito mais. Porque eu trabalhava de segunda a segunda. E se você pegar um jornal da época, o celular que está no plantão de domingo era o meu. Que eu trabalhava de segunda a segunda, né? Quase que 12 horas, 15 horas, né? E foi assim que tudo começou, entendeu? Claro que muita luta, muita puxada de tapete, né? Natural no muita percurso. crítica, né? Mas eu sempre muito determinada, né? E nessa época o mercado devia ser bem masculinizado, né? Hoje muito. Ainda naquela época devia ser bem muito. Pior. Isso fez com que eu, inclusive, na época, tive assim, que mudar todo o meu estilo, né, de vestir. Eu sempre fui mais pro lado clássica, mas eu tive que passar mesmo para uma roupa muito mais sóbria, até mesmo para que a minha imagem ficasse condizente com o que eu ia fazer, né? Porque eu tinha apenas 36 anos. Muito legal você ter essa clareza, né? De mudar a forma, de se entregar ao processo ali para que a coisa desse certo, né? É verdade. Então, e não tinha, né, mulheres na corretagem, principalmente na direção de uma empresa que a única mulher que tinha na empresa na época era 1 ou 2 secretárias, uma recepcionista, né? Então, foi muito difícil, realmente. Mas aí eu acho que vem o fato também da minha postura, né? Eu sempre mantive a minha postura de seriedade, sobriedade, né? E muito corajosa, sabe? Com certeza. Muito corajosa. Muita coragem. Eu falo assim, a palavra que essa semana alguém me perguntou, né? Fala uma palavra que te define. Eu falei, coragem. Com certeza. Eu tive muita coragem de enfrentar tudo, sabe? E aí a coisa vai acontecendo, né, Carol?
Aí tem o caso, assim, vamos falar, a minha primeira venda, né? Então, eu fiz a primeira venda e a corretagem, ela te permite um dinheiro bom, vamos falar assim, perto de tantas outras profissões, né? Principalmente na época, né? 28 anos atrás. Quando eu fiz a primeira venda, eu falei, eu estou no lugar certo. Agora eu vou levantar essa empresa de vez, vou pagar todas as dívidas e Roberto vai ter um orgulho danado. E como assim que começou. Como é que foi essa primeira venda? Você lembra dela? Nunca vou esquecer. Aliás, eu tenho várias histórias de venda inesquecíveis, entendeu? Se eu tivesse o dom de escrever, com certeza eu já estaria há um bom tempo escrevendo um livro com a minha história, porque eu tenho passagens lindas de venda e de criar amigos. Eu tenho grandes amigos, amigos de verdade, que foram feitos dentro dessa profissão, sabe? Isso é uma característica muito importante também do líder, do empreendedor, né? Saber se relacionar, construir essas amizades, construir essas alianças, porque, mais uma vez, ninguém faz nada sozinho, né? Não faz. E é muito importante isso, né? E assim, como o meu foco sempre foi, antes da venda, pessoas. Eu sempre fui envolvida com gente, eu adoro gente, sabe? E sou muito humana, então eu presto atenção nas pessoas, sabe? Eu quero resolver aquele problema dela, né? Quando está havendo um problema que interfere na compra ou na venda, né? Problema que eu digo precisa de dinheiro, quebrou, ou vai, né, tá com alguém doente em casa, né? Aí eu mais do que ninguém compreendo tudo isso, né? Então, eu me envolvo emocionalmente com isso e crio laços, sabe? Então, eu sempre passo isso, inclusive, para a minha equipe, ensinei muito isso aos meus filhos também, né? Foca em gente. O resto acontece, né? Verdade. Porque o dinheiro é uma consequência, é muito bom, mas entra e sai por qualquer motivo, né? As relações ficam. Com certeza. Né? E, por ironia do destino, a primeira venda que eu fiz foi um apartamento de um casal que sempre foi o nosso grande parceiro durante a doença do Roberto, sabe? Inclusive, estavam comigo no dia da morte dele em São Paulo, né? E hoje eu tenho a filha deles trabalhando comigo como minha corretora e é muito interessante. E agora, recente, eu estive, né, nesse apartamento. Quando foi comemorado os 40 anos da empresa, a gente fez um trabalho bacana com depoimentos de muitas pessoas que passaram pela Souza Gomes nesses 40 anos, né? E eu fiz questão de gravar esse depoimento na casa desse casal que comprou esse apartamento. E foi muito emocionante quando eu entrei lá. Ele estava em casa e nós fomos colher o depoimento dele, eu e Thaisa. E chegando lá foi muito emocionante, porque o apartamento estava literalmente como foi vendido há 27 anos atrás. E passa um filme na cabeça. Aí eu fotografei na hora alguns detalhes e enviei para a ex-proprietária, sabe? Aí foi assim, emoção de lá e de cá, né? Então é muito bacana isso, né? A profissão de corretagem, quando você realmente fica envolvido com pessoas, você vive esse tipo de emoção. Sabe? Muito bom. E a compra de um imóvel é um passo muito importante na vida de qualquer pessoa, né? De um casal, claro. Como família, de claro. Uma pessoa, um grito de independência para aquele que está comprando o primeiro, o jovem. Às vezes é um primeiro investimento do outro, é a família que está crescendo. Sempre envolve essa parte emocional, né? Não, o primeiro imóvel eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Eu era pequenininha, eu escutava a minha mãe falar que o sonho dela era ter uma casa própria. Então, isso, né, veio crescendo comigo e realmente eu me envolvo com esses momentos, assim, é muito emocionante, sabe? Se tivesse uma forma oculta de ficar gravando esses momentos na imobiliária, você ia ver histórias muito bonitas, sabe? Muito. Com certeza. Interessante. E a chegada dos meninos na empresa, como é que foi? Diogo, Vitor, como é que eles Aí, eles logo, chegando? O Diogo, quando o Roberto faleceu, ele tinha 12 anos, né? Logo depois, de 13 para 14 anos,
eu já chamei o Diogo. Diogo, eu preciso que você me ajude na imobiliária para pequenos serviços, né? Então, quando ele fala nas palestras dele que ele já fez de tudo na imobiliária, realmente ele fez de tudo. Porque ele foi, né, para a imobiliária e lavava banheiro, fazia serviço de boy, de banco, né, entrega, e foi tomando gosto, se familiarizando com a empresa. E eu acho que, claro, vem no DNA também isso, né? Ele foi ficando e logo tomando conta de algumas coisas burocráticas, né? Foi pegando gosto. E assim, um serviço mesmo, tipo, faz de tudo, né? É legal que é uma história muito parecida com a minha, né? Eu com 14 anos também, meu pai falou assim, ó, tá na hora, você começa aí, nem que você passe 2 horas do seu dia lá, você vai. Você vai pro colégio de manhã, mas à tarde você tem que ir na empresa. Aí eu comecei contando peça no estoque, contando parafusinho de manutenção de carro, essas coisas. Pois é. Bem parecido. Eu sempre fui muito, assim, rigorosa, né? Os meninos falam, mãe, você é muito brava. Falei, que bom aí. Olha os 2 homens que viraram, né? Então, eu acho que pulso e você ser um pouco brava, como eles dizem, mas tudo com muito afeto, com muito carinho, eu acho que dá certo, sabe? Aí, logo depois, o Diogo foi fazer faculdade, foi estudar à noite, né? Fez administração de empresa no Instituto Gramberg, né? E trabalhava de dia e estudava à noite. Então, aprendia à noite, aplicava de dia, errava, conversava à noite com o professor e foi levando assim, né? E começou mesmo a ficar muito envolvido com a empresa, sabe? E só cresceu lá dentro, né? Hoje eu falo que ele é até meu chefe, né? Porque há pouco tempo eu passei toda, assim, o bastão, né? A sucessão familiar, né? E então eu passei para ele. Ele hoje tem realmente toda a direção da empresa, né? Claro que sempre conversado, né? Eu ainda participo de tudo, mas eu dei linha na pipa, vamos dizer assim. Isso é importante, sabe? Né? Para a continuidade do negócio. Com certeza. Renovar. Ele se preparou para isso, né? Estudou muito curso, continua estudando, fazendo cursos, mas quando eu vi que ele tinha total condição de dirigir a empresa, né? Aí eu falei, não, tudo bem, então agora vamos... E para você ter tempo de cuidar de você também, né? Que e tempo, na verdade, Carol, assim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vender. Eu adoro vender. As pessoas, inclusive, ficam assim, mas você ainda atende cliente? Eu falei, hoje eu só faço isso. Porque eu sempre gostei disso, mas eu não tinha tempo de fazer só isso. Que eu tinha tudo da imobiliária para cuidar, né? Hoje não, hoje eu tenho o Diogo que dirige a empresa e tenho o Vitor, que graças a Deus também veio se juntar a nós, né? O Vitor tinha um sonho, né, de ser delegado federal. Então estudou, fez vestibular, tem o maior orgulho, né, que toda mãe acho que fica orgulhosa disso, falar que ele passou em primeiro lugar na federal. Então, focado em fazer o concurso, né? Mas, assim, desde que ele formou, graças a Deus, não teve um concurso. E quando ele formou também, ele foi embora para estudar inglês, né? Acabou ficando 1 ano e meio na Irlanda. Claro, lá trabalhando para se manter, que nunca foi nada fácil lá em casa. E o trabalho que ele exerceu lá na Irlanda deu esse gosto a ele também pela venda, porque lá ele trabalhava numa escola de idiomas, chegou a gerenciar essa escola. Então, chegou uma hora que eu comecei a implorar para ele voltar, e como não tinha concurso, né, eu e o Diogo falamos, você podia ficar com a gente até você fazer o seu concurso, né? E foi ótimo, que aí ele também entrou, né? Aí a veia chama, né? Chama, e o orgulho, chamando, né? O orgulho da empresa que a gente tem, do que nós conseguimos, né? De colocar uma empresa bacana como é hoje, respeitada, né? Então foi ótimo. Então agora eu tenho os dois. De repente a Souza Gomes ficou ótima, né? Mas de repente a Souza Gomes aconteceu. Tem gente que fala, nossa, de repente só dá Souza Gomes. De repente. Faz 42 anos, né, com 28 de luta da minha parte, né? Mas
Aí hoje, cara, eu tenho esse privilégio de só cuidar dos clientes que eu atendo, das vendas. Claro que eu ajudo muito a equipe, né? O Ricardo gerencia toda a equipe, mas assim, como eu gosto muito, eu saio muito com os corretores para fazer avaliações, para trocar ideias, né? E estou sempre envolvida com a venda, minha ou com deles, eu estou sempre envolvida, porque eu gosto disso, eu gosto muito disso, né? É o que eu te expliquei desde o início da nossa conversa. São relações Sim. E são histórias, né? E quando chega alguém perto de você que tem um sonho e que a gente consegue participar da realização desse sonho, a gente se sente, né, vitoriosa. Realizado, né? Também, junto com quem sonhou ali. Muito bom. E fala um pouquinho da Norma, pra gente conhecer a Norma Pessoa. O que a Norma gosta, o que a Norma... O que diverte a Norma, sem ser... Claro que a venda a gente já sabe que acaba, que é uma coisa que você adora e que te deixa feliz. Sim. Mas assim, a Norma dos bastidores, como é que ela é? Conta um pouquinho. Só porque é legal a gente ver o perfil das pessoas, que às vezes a gente olha assim e fala, nossa, aquela pessoa é isso, ou ela tem um sucesso e tal, mas ali dentro tem uma chama imensa, várias outras coisas que ela faz que é legal a gente conhecer, né? Eu acho que toda pessoa, assim, pública, empresários, assim, todo mundo cria, né, uma imagem daquilo que ele vê, né? E comigo não é diferente, né? As pessoas também criam uma imagem de mim e, assim, eu sou super simples, Carol, super, sabe? Eu gosto de coisas simples, como amigos, conversar fiado, comer, beber, pouca gente acredita, mas eu adoro cozinhar e cozinho, modéstia à parte, muito bem. Como o Diogo sempre fala, eu acho que esse termo que ele fala assim, tem que fazer o arroz com feijão bem feito, eu acho que ele nasceu vendo isso, sabe? Sim. Que eu gosto da cozinha, né? Gosto de reunir amigos, adoro, sou apaixonada com música, apaixonada, sabe? Ouço música diariamente, gosto de assistir show e assim, de prestar atenção na letra, sabe, na melodia. Eu presto atenção nessas coisas, assim, e fico encantada. E não sou uma pessoa de muito... Eu gosto muito, assim, da simplicidade, inclusive de pessoas que são simples. Simples, quando eu falo, é no jeito verdadeiro de ser, sabe? Gente Sim. que é de verdade, sabe? E isso que é cada vez mais pessoa, raro, né? E que é a mesma pessoa em qualquer situação. Sim. E que respeita o outro em qualquer posição que ele esteja, qualquer classe social que ele esteja, sabe? E sou bem, assim, também preocupada com a situação da natureza, do lixo. As pessoas morrem de rir, que eu falo assim, eu tenho uma preocupação enorme com a coisa do lixo, me incomoda demais ver a cidade tão suja, lixo por toda parte, me incomoda as pessoas que têm esse descaso de passar e jogar um sofá na beirada do rio. Isso, você nem imagina como eu fico com raiva disso, sabe? Eu tô encantada porque eu entendo agora porque você e minha mãe se dão muito bem. Né? São muito parecidas, né? Em muitas coisas, né? É muito legal. Eu tenho um caso recente aí que eu vi uma pessoa parando ali próximo à rodoviária, parou o carro, subiu na calçada e descarregou 2 sacos de lixo e eu olhei pelo retrovisor. Você acredita que eu parei o carro e fui lá falar com ele, né? Claro que me xingou, né? Me mandou para aquele lugar, mas eu sempre que tenho oportunidade, eu falo com as pessoas. Tem gente que fala, você é doida, vão te xingar, agora mesmo vão te tampa o negócio, mas não está em mim isso, eu tenho uma preocupação enorme com isso, sabe? As consequências estão aí, né? Chuva, alagamento, enfim. Né? E acho até assim que é uma oportunidade de eu estar falando isso aqui, né, com você, porque as pessoas não imaginam, né, que eu tenha essa preocupação. E tenho. E cuido muito do lixo da minha casa, lá do meu sítio,
não jogo nas estradas, trago todo o lixo, coloco no lugar certo, separo o lixo, sabe? Então, assim, são pequenos detalhes que eu acho legal você ter me perguntado como eu sou, porque as pessoas me olham e não pensam isso, né? Não E eu conhece. tenho realmente esse tipo de preocupação, sabe? Então, assim, resumindo, né? Cuido pessoalmente do jardim do meu sítio, sabe? Porque eu gosto dessa coisa de energizar com a natureza também. E você perguntar o que você mais gosta, é de estar lá, que aquele lugar é sagrado para mim, né? Pertinho lá de vocês. Também é né? sagrado para mim. É um lugar que eu recarrego as minhas energias, de Tem verdade. verdadeira paixão por aquele lugar, sabe? A história de lá é lindíssima também, né? Foi comprado Conta pra gente. pelo Roberto, né? É muito interessante. Eu chego a emocionar. Lá chama Sonho Meu, né? E eu estava grávida do Vitor, passeando com o Roberto naquela estrada, parei naquele portão dessa granja para pedir à caseira uma mexerica, que eu estava com desejo. Pede mexerica no portão e chupei a mexerica. E quando ela abriu o portão, o Roberto olhou lá para baixo, assim, na represa. Zinha, esse é o sonho meu. Eu sonho de ter uma casa aqui na beirada da água. Passou. Poucos 15, 20 dias depois, o Geraldo Picorelli, grande amigo nosso, né, foi diretor da Tribuna de Minas, ligou para o Roberto e falou para ele que tinha um sítio à venda lá na represa, na beirada da água, se ele queria ir lá ver. Aí foi com ele, nesse dia eu não fui. Quando ele chega lá onde era... No lugar da mexerica. Por isso lá chama Sonho Meu, sabe? E a Nina, que é minha neta, ela é tão apaixonada por aquele lugar que ela fala, vovó, muda o nome daqui, aqui é o sonho de todos nós, tem que ser sonho nosso. Falei, Nina, mais tarde você vai compreender a história daqui. Esse nome não vai ser mudado, filhinha, mas pode ser seu sonho também, sabe? Nossa, incrível, tô arrepiada. É bacana, né, Lindo, essa história. é. Aí eu cuido de lá com muito carinho, sabe? Isso é onde nós todos da família e os amigos fazemos nossos encontros, casamentos, batizados. Então, ali tem uma energia muito diferente, muito boa. Incrível. Não, eu percebo que você é uma pessoa que olha muito para as pessoas, tem muita empatia pelas pessoas. E acho que, arrisco a dizer que a razão do seu sucesso vem muito disso. Porque a gente precisa olhar para as pessoas que trabalham com a gente, que estão à nossa volta, nos nossos amigos. Acho que todo mundo tem algo a contribuir, tem algo a ajudar. E é até por isso que eu criei esse movimento aqui, para trazer essas histórias à tona e conhecer a fundo essas pessoas que, como você, agregam para nossa cidade, trazem coisas boas para a gente, né? Então eu acho que é muito essa característica sua que faz o grande sucesso por trás da Souza Gomes, por trás do Diogo, do Vitor, até porque quem criou eles foi você, né? E assim, estou muito, muito feliz de estar aqui, de verdade, de você estar aqui. Eu tô muito grata. Se você tiver uma mensagem para mandar para as pessoas, assim, quem está começando um negócio, ou quem está no meio de um negócio, quem está passando por uma situação turbulenta, como é que você passou lá atrás? O que você tem de conselho para dar? O que você falaria para essas pessoas? Bem, primeiro, assim, eu quero falar que um dos motivos que me fez aceitar o seu convite foi saber dessa preocupação sua de passar, né, para as pessoas histórias de gente que teve coragem, né, que lutou e que venceu. Eu acho muito legal. E como eu, tantas outras pessoas em Juiz de Fora e no mundo, né, que você cria uma imagem delas e não sabe o que ela fez para estar ali. Então, eu acho bacana essa ideia sua, acho que pode ajudar muita gente, histórias de pessoas, inclusive, que estejam no momento passando, né, por medos, por fragilidades e estão sem coragem, né, de levantar a cabeça. Então, tomara mesmo que a gente consiga, né,
dar esse exemplo e ajudar as pessoas, né? Essa é a minha ideia. Muito obrigada. E parabéns. E realmente, assim, você me perguntou... Um conselho que você daria. Coisa assim. Não, antes do conselho, você me falou que eu sou uma pessoa que olha as pessoas. Eu sempre fui assim. Sempre fui, tá? Graças a Deus. Eu me sinto muito orgulhosa de ser tão humana quanto eu tenho sido a minha vida toda. E acho que a pandemia, não há mal que não traga um bem. Sim. A pandemia não veio por acaso, sabe? Eu até brinco que o cara lá de cima deve ter falado assim, eu vou botar um freio nessa humanidade aí, porque o pessoal está desembestado. Eu acho que muita gente melhorou como ser humano nessa pandemia. De ter esse olhar para o outro. Porque a gente viu o quanto a vida é fugaz. Sim. Né? A gente viu o quanto é importante nesta hora você ter com quem contar. Sim. Você ter amigos, né? Você ter saúde física e mental mais do que nunca. Então, se soubermos tirar proveito dessa pandemia e melhorarmos como seres humanos, eu acho que já valeu a pena, sabe? E de conselho, assim, eu não gosto muito dessa palavra conselho, sabe? Eu acho mais assim, que exemplo, né? Eu acho que exemplo é assim, tenha coragem, tenha fé. Eu sou uma pessoa de uma fé inabalável, sabe? E peça ajuda. Se você se sentir frágil, peça ajuda. Sempre vai encontrar alguém que vai te dar a mão, sabe? E não tenha medo. Tem sempre uma luz no final do túnel, sempre, sabe? É isso. Norma, muito obrigada mais uma vez, não vou cansar de falar. Eu acho que você contribuiu muito para as pessoas. Acho que vai ser incrível as pessoas conhecerem melhor e vão fazer uma campanha para a Norma aparecer mais, né, Thaisa? Vamos fazer? Porque essa mulher é uma potência. Então, é isso. Gente, eu esqueci de falar. Se inscreve no canal, curte, compartilha e compartilha essa conversa incrível, porque vai agregar valor para muitos de vocês, para quem está começando, para quem está na dificuldade, para quem está em qualquer momento do negócio. Norma, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Volte sempre. Vamos marcar um papo aqui com você e os meninos também, que vai ser muito legal. Olha, estou me sentindo vitoriosa, gente. Eu consegui conversar com vocês sem chorar. Gente, obrigada.